E aí galera, beleza? Meu nome é Robert Kotza e esta é mais uma videoaula de desenvolvimento Android com Delphi. Nesta será um pouco diferente, pois eu não vou tratar apenas do desenvolvimento Android com Delphi. Eu vou deixar aqui no menu na descrição do vídeo para você ir no trecho que mais te interessa. Aqui eu vou tratar de um assunto que eu precisei recentemente e eu não encontrei exatamente o que eu procurava em lugar nenhum. Então eu comecei a assistir várias videoaulas, comecei a procurar conteúdo na internet, fui vendo um lugar e outro, fui fazendo muito teste aqui no meu PC, criando várias aplicações, cada uma usando uma maneira diferente, ferramentas diferentes, até cheguei num modelo que foi a solução para o meu problema. Bom, eu vou fazer aqui um web service com Visual Studio e vou criar um app com Delphi e vou fazer essas duas plataformas se comunicarem. Este app vai se comunicar com o web service lá criado em C# através de JSON. Bom, desde já eu adianto que os exemplos que eu vou mostrar aqui, tanto as arquiteturas como os comandos que eu vou mostrar, não são as únicas maneiras de resolver esse problema, tá? Isso vai depender da sua necessidade. Por exemplo, no meu caso, eu pago um servidor de hospedagem, onde eu tenho ali um banco de dados na nuvem, eu tenho um domínio e tal, tenho meu site lá, e aí meu aplicativo ia se comunicar com isso e lá, porém eu não tenho uma máquina virtual onde eu possa deixar o meu servidor DataSnap, tal, o meu executável lá criado com o Delphi, deixar lá rodando para o meu aplicativo se comunicar com esse servidor DataSnap. Então a maneira que eu encontrei foi essa daqui. Bom, eu vou fazer essa videoaula em 2, 3 vídeos e nesse primeiro a gente vai criar uma aplicação como essa daqui, ó. Onde aqui eu tenho os dados da pessoa, ele retorna esses dados lá da aplicação do web service criado com Visual Studio. E aqui o segundo botão, ele me traz uma lista de pessoas, tá? Na segunda, isso aqui ainda ele não está consultando do banco de dados, tá? Ele está consultando lá no web service e tal, mas com dados fictícios que eu coloquei fixo lá. Mas numa segunda videoaula eu vou fazer com uma conexão com o banco de dados, retornar os dados e gravar esses dados. A gente fazer a aplicação do Delphi, montar ali também um JSON e mandar isso para o web service e esses dados serem gravados lá no banco. Beleza? Vamos lá. Eu deixei já pronto aqui meu web service, tá? Mas é coisa bem simples, eu vou só mostrar aqui, feito no Visual Studio. Eu criei aqui uma aplicação, uma nova aplicação em File, New, Project. Bom, a aplicação não é complicada, a aplicação é bem simples. Aqui eu tenho, o que eu criei foi só essa classe pessoas, vou criar uma classe pessoas também lá no aplicativo, idêntica a essa aqui, com o campo ID, campo nome e campo nome completo, beleza? E aqui eu tenho uma classe controller, que a aplicação vai chamar esses métodos aqui, vai chamar esse aqui pessoas como get e vai chamar esse outro get aqui passando um parâmetro inteiro que seria o código da pessoa, também chamar ele como get também, tá? Vai ser esse pessoas aqui passando um número. Bom, deixa eu só explicar esse código aqui. Primeiro que eu fiz o uso da classe modelo, dessa minha classe pessoas aqui, ó, tá lá no pacote models, tá? Fiz o uso dessa classe modelo e o uso dessa outra classe aqui, ó, newtonsoft.json. É ela que vai serializar e vai montar o JSON de retorno para mim. Bom, aqui eu criei uma variável string chamada JSON, essa daqui. Criei aqui uma lista de pessoas, chamei ela de lista. E aí eu fui criando várias pessoas aqui, ó, P1, nome Robert, adicionei na lista. P2, ID 2, nome João, adicionei na lista. P3, ID 3, adicionei na lista. Essa parte do código aqui pode ser criada numa ou outra videoaula. Eu vou mostrar isso aqui, pode ser retornado do banco de dados, tá? E depois eu criei essa parte aqui embaixo, ó. Dynamic, isso aqui é um nome que eu dei, tá? Um objeto retorno, que eu utilizo ele aqui no JSON. E esse pessoas aqui é um nome que eu dei para o meu objeto, tá? Poderia colocar qualquer nome aqui. Meu retorno JSON, poderia colocar isso aqui. É isso aqui que vai ser exibido lá para mim, que é isso aqui que a minha aplicação vai procurar. Vou deixar aqui de volta pessoas. E o que ele vai retornar? Vai retornar essa lista que eu fui adicionando aqui as pessoas, as 3 pessoas.
Bom, esse objeto retorno aqui, eu utilizo aqui o JSON convert.serialize objeto, mando serializar esse objeto aqui. Tá? Depois eu explico isso aqui melhor numa outra videoaula, tá? Quando eu mostrar também conexão com banco de dados, tá? Vou explicar isso aqui melhor. Outro método aqui que a nossa aplicação vai chamar vai ser esse aqui, esse get de pessoas passando um ID, que vai ser a pessoa que ela quer pesquisar. Por enquanto, não importa o ID que eu passar aqui, ele vai retornar sempre a mesma pessoa, tá? Mas depois a gente pode fazer uma consulta no banco com esse ID que a pessoa informou aqui com parâmetro, tá bom? Aqui eu crio uma pessoa, P1, tal, igualzinho ali em cima, igualzinho aqui em cima, cria P1, nome Robert, e aqui eu adicionei a informação de nome completo, beleza? Estou retornando aqui para esse nome pessoa, o P1, aqui ao invés da lista, como ali em cima, estou retornando P1. E aqui mandando serializar o mesmo objeto, tá? Bom, isso aqui já está pronto, já está rodando o meu servidor. Vamos testar ele aqui, ó. Aqui no Chrome. Ó, ele retornou isso aqui. Vou pegar isso aqui e vou retornar aqui no Firefox, que ele retorna mais limpo. Apenas o JSON mesmo, ó. Ele retornou aqui, ó. Esse pessoas é aquele nome que eu dei lá. E aqui ele trouxe uma lista das pessoas, ó. Tá aqui o ID, nome, Robert, nome completo tá null. Ah, tá. Nome completo tá null porque na lista eu não preenchi o campo nome completo. Na lista eu preciso só do nome, tá bom? E aqui a segunda pessoa, o João, a terceira pessoa, a Maria. Beleza? E se eu colocar esse pessoas, adicionar aqui um parâmetro, por exemplo 1, ele trouxe aqui a pessoa de código 1. Que sou eu, e agora ele trouxe aqui o nome completo preenchido. Não importa, lembrando, não importa o número que eu passar aqui, por enquanto ele vai trazer sempre essa pessoa, porque está fixo, eu não estou pesquisando nada no banco de dados. Beleza, é isso aqui que a nossa aplicação vai fazer. Ela vai chamar esse método e vai interpretar esses dados aqui. Beleza? Aqui no Delphi, eu já deixei uma aplicação com a cara dela pronta já. Mas fique tranquilo que ainda não tem nada de programação aqui, nada pronto ainda, tá? A gente vai fazendo agora a programação. Eu só deixei aqui uma classe pessoas pronta, tá? É a mesma classe, idêntico ao que tem ali no web service, um ID, um nome e um nome completo. Beleza? Ok. Aqui eu tenho a tela principal, onde eu tenho aqui o meu menu. São duas imagens. Tenho a segunda aba com os dados. Aqui eu tenho o label código, aqui tem o campo ID, tem o campo nome, tem o campo nome completo. E aqui eu tenho a lista, aqui eu tenho um list view, que vai ser preenchido com a lista das pessoas, tá? Aqui eu tenho o botão voltar, tem um botão voltar aqui também. E no menu principal eu não tenho o botão voltar. Eu tenho apenas os botões aqui que vai para a tela de dados, para a tela de lista. Esse botão voltar, eu não tenho programação nenhuma nele. Esse botão voltar, ele funciona apenas informando essa action aqui, ó. Aqui eu criei uma action list e criei 3 ações. A primeira ação aqui, menu, ela vai ser a ação de voltar. Ela tem aqui, ó, eu indico qual é o meu menu. E aqui eu tenho a ação de lista, que eu indico aqui que é para ir para a tab lista, e a ação de pessoa, que eu indico que é para ir para a tab dados, tá? Nesse botão eu só falo que eu quero que execute a action menu, que seria voltar para o menu. Aqui também a action menu, voltar para o menu. E aqui nos meus botões, por enquanto, eu só estou executando a action pessoa em um deles e a action lista no outro, para ir para os dados da pessoa e para ir para a lista de pessoas, tá? Por enquanto é só isso que eu tenho de código. Aqui também no meu create do form, eu tenho aqui 2 comandinhos. Essas abas aqui não vão ficar visíveis para a pessoa. Ela não vai a qualquer momento clicar na aba. Ela vai clicar com os botões que eu disponibilizar aqui para ela, tá? Então eu vou esconder essas abas aqui em cima.
e vou falar em qual aba que ele tem que abrir. Isso aqui no Create, ó. Aqui eu falo que a tab que ele tem que abrir assim que iniciar a aplicação é a tab menu, e eu estou escondendo todas as outras. Então aqui, ó, tab position none, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos agora fazer um motor aqui da nossa aplicação. Aqui eu tenho um form DM, um data module. Aqui a gente vai criar três componentes que vão ser responsáveis por fazer a comunicação com o Web Service. Bom, são eles, os componentes REST Client, o componente REST Request e o componente REST Response. Tá aqui. Automaticamente, o REST Request já se liga aos outros componentes. Que se a gente ir aqui nas propriedades dele, aqui em Client ele já tem aqui o REST Client e Response ele já tem aqui o REST Response 1. Beleza? O REST Client ele tem aqui várias opções, por exemplo, de utilizar autenticação, proxy, tudo isso aqui tem várias configurações. E o que a gente vai usar hoje vai ser só esse base URL, que aqui a gente vai informar qual é o nosso servidor. O REST Request, ele é o que vai ser responsável por fazer a requisição ao Web Service. E nele a gente também tem várias configurações. O que a gente vai mexer hoje vai ser só aqui no método, que hoje vai ficar como GET apenas. Aqui a gente tem também a opção de post, delete e tal. Isso aqui a gente vai usar numa outra videoaula. E a gente também vai passar os parâmetros, tá? Tudo isso via comando, tá bom? E o response é através dele que a gente vai ter os dados de volta. A gente vai chamar com request e vai obter os dados no response. Beleza, aqui tem os três componentes que nós vamos usar. E vamos criar aqui no data module mesmo. Vamos criar aqui o nosso motor da aplicação. Vamos fazer o uso de algumas classes aqui, tá? Que serão necessárias. Vamos usar aqui o system.json. Vamos usar também o rest.json. Vamos usar também o rest.types. Vamos usar essas três classes. Ok? Outra classe que nós vamos fazer o uso aqui é a classe pessoas, que eu já deixei criada aqui, ó, o tPessoas, tá? Então vamos usar aqui o clPessoas, tá? Beleza. Eu vou criar aqui uma constante. Essa constante vai armazenar qual é o meu base da URL, que é qual é o site, qual é o servidor que ele tem que se conectar. Essa é a propriedade aqui, ó, base URL. Eu vou criar aqui uma constante, tá? Poderia informar ali também no componente, mas como nós vamos fazer uma outra coisinha, então nós precisamos aqui dessa constante, tá? Eu já explico. Nessa constante aqui, vou colocar essa informação aqui, ó. Crio aqui uma constante, base URL, e aqui está o nome da minha máquina. Eu poderia colocar localhost, mas como eu vou usar no aplicativo, no meu dispositivo físico aqui, então coloquei o IP. E aqui através da minha rede eu estou utilizando. Através do Wi-Fi aqui eu vou utilizar no meu aplicativo, mas você pode colocar aqui também um IP de um servidor qualquer que você esteja utilizando. Esse aqui é a aplicação que vai ser chamada nesse IP, que é o nosso projeto, e a API é como nós vamos chamar, fazer a chamada de todos os métodos que nós disponibilizamos, tá? Em privado, vamos criar aqui também um método reset. Vamos criar aqui procedure reset rest connection, tá? Pode colocar o nome que você quiser aqui, tá bom? O que isso aqui vai fazer? Isso aqui vai
resetar as configurações desses componentes aqui, porque nós vamos usar os mesmos componentes para todas as requisições. E nós vamos chamar, por exemplo, diversos métodos lá do Web Service. Para cada método, nós vamos passar parâmetros diferentes. Então, toda vez que nós formos chamar esses métodos novamente, nós vamos resetar as configurações desses componentes. Então, aqui, ó, vamos pegar aqui o componente REST request .reset defaults, os três componentes, tá? O REST response e o REST client também. Aqui. Os três componentes nós resetamos a configuração deles e o REST client nós vamos setar qual é a base URL dele, que no caso vai ser aquela nossa constante string base URL. Beleza. Nós vamos criar agora aqui também dois métodos públicos. Vamos criar aqui duas funções, tá? Function. Vamos chamar aqui de get lista de pessoas. E o que ela vai retornar? Essa função aqui, ela vai retornar a nossa lista de pessoas. Então, vou colocar aqui, nós vamos retornar aqui um tObject. Ah, tá. Eu preciso fazer aqui o uso também de mais uma classe. Preciso fazer aqui a system.generics. Acho que é isso. Generics. .collections. Essa daqui. System.generics.collections. E aqui eu vou falar que o retorno vai ser um object list. E qual é a lista de objeto que ele vai mostrar? Lista do tPessoas, que é a nossa classe. A classe que eu criei aqui. Aqui está criada a classe e ele vai retornar uma lista dessa classe aqui. Outra função que eu vou criar vai ser a função para retornar uma única pessoa. Então ele não vai retornar a lista, vai retornar aqui a única pessoa. E ao invés de lista, eu vou colocar aqui retornar os dados da pessoa. Beleza, vamos usar essas duas funções aqui, que vai ser responsável por chamar os dois métodos que deixamos preparados aqui no Web Service. O método get da pessoa e o get com parâmetro também das pessoas. Beleza? Vamos lá. Ctrl Shift C para criar aqui os meus métodos. Beleza. O que nós vamos fazer? Vamos começar aqui a usar o nosso JSON. Vamos criar aqui um objeto JSON, tá? JSON object. Aqui. O outro que nós vamos usar vai ser, vamos criar também a pessoa. Uma pessoa que vai ser de tPessoas, a classe de pessoas que eu criei lá. Beleza. Agora, nós vamos chamar aqui aquele método que vai resetar todas as configurações. Então, reset REST connection. Vamos chamar esse método aqui para resetar as configurações. Beleza? Vamos chamar aqui também, vamos definir qual é o método que o request vai trabalhar. Então, REST request1.method vai trabalhar com o rmget. E o que ele vai chamar? Ele vai trazer um objeto de uma única pessoa, com todos os dados, todos os atributos de uma única pessoa. Então, nós vamos chamar aqui request em resource. Nós vamos chamar aqui o método pessoas.
lá do Web Service. E vamos passar um ID para ele. Então aqui, parâmetro que nós vamos passar, parâmetro ID. Nós vamos definir aqui esse parâmetro. Ponto aqui. Vamos falar que o parâmetro ID, informado ali em cima, vai receber o valor 1, tá? Passando aqui um número. Então aqui, ó, definir, resetei as configurações, defini que o método vai ser get e falei que eu quero chamar as pessoas, estou passando o método pessoas, estou passando um ID, tá? Seria, por exemplo, esse exemplo aqui, ó. A gente já tem isso aqui na base URL, tá? E aí a gente está definindo essa segunda parte aqui, ó, que é a URI, passando o método que nós queremos chamar e o parâmetro. Método e o parâmetro. Beleza. Agora nós vamos falar para ele que ele tem que executar. Execute. Beleza, ele executou, agora as informações vão vir lá no response. Então nós vamos aqui no nosso objeto que acabamos de criar aqui, JObject, JOBJ, ele vai receber, vamos usar aqui uma conversão já do JSON, tJSON object .parse JSON value REST response 1 ponto JSON value ponto value, tá? Isso aqui vai retornar uma string. Ele vai pegar isso aqui como um objeto e vamos dizer aqui as tJSON object. Beleza, retornamos um objeto. Agora, desse objeto, nós vamos pegar a classe pessoa que nós estamos retornando lá do Web Service. Então aqui a pessoa, criado ali em cima, vai receber tJSON.json toObject. Aqui nós vamos falar que ele vai ter que interpretar os dados já para a nossa classe pessoa. A gente não vai passar campo a campo para a nossa classe pessoa daqui, campo a campo. Nós vamos falar, ó, pega a classe pessoa que está vindo de retorno aí da minha requisição, passa todos os atributos para a minha classe pessoa daqui. Tendo os mesmos atributos, ele vai interpretar e passar cada campo para o seu lugar, tá bom? Então, aqui nós vamos falar para ele que como ele tem que interpretar isso. Ele vai interpretar como tPessoas. Se nós tivéssemos lá 30 campos, ele vai passar os 30 campos para o lugar certo aqui para o nosso objeto de pessoa, tá? Pessoa, o JObject, .get. E aqui nós vamos passar o nome que nós demos lá onde eu fiz aqui, ó, Dynamic Objeto e tal. Esse nome aqui que eu passei, pessoas. Por exemplo, na lista eu vou passar pessoas e aqui, ó, eu vou passar pessoa, é uma única pessoa, eu quis colocar no singular. Então, aqui eu vou passar pessoa, eu quero o objeto pessoa. Desse retorno que teve, esse retorno JSON, procura aí o objeto pessoa, a classe, interpreta ela como tPessoas aqui e já coloque todos os dados aqui dentro. É isso que nós estamos falando aqui para ele, tá? Aqui, ponto JSON value as tJSON object. Beleza. Isso aqui está prontinho. Isso aqui já está funcionando. Vamos já criar aqui também o nosso método para a lista de pessoas, tá? Boa parte vai ser igual. Então nós vamos copiar exatamente o mesmo código, tá? Estou copiando aqui o mesmo código, colocando aqui embaixo. O que vai mudar? Além do objeto JSON, eu vou criar também um array JSON, tá? Vou colocar aqui, chamar de
JARR, tá? Vai ser um tJSON array. Esse aqui de baixo. Vamos precisar também de criar, nós vamos criar aqui essa classe pessoas, vamos criar aqui uma lista de pessoas, tá? Porque é isso que esse método vai retornar, uma lista de pessoas, tá? E aqui então tObject list, esse aqui, tPessoas, ele vai retornar. Então vamos criar aqui essa lista de pessoas. Vamos precisar aqui também de uma variável integer para percorrer. Beleza. Aqui nós estamos resetando as configurações. Vamos fazer a mesma coisa que fiz ali no método de cima. Vamos chamar também como get. Vamos chamar também pessoas, porém agora nós não vamos passar parâmetro, porque nós queremos todas. Então aqui nós vamos pedir para chamar apenas o método pessoas como get, beleza, sem passar parâmetro nenhum. Vai mandar executar da mesma forma. Aqui nós vamos pegar o objeto, colocar aqui dentro dessa variável JObject, JOBJ. E agora nós vamos usar aqui também essa variável aqui JARR. E ela vai receber o nosso JObject.get. Aqui eu vou falar que eu quero que chame pessoas e não pessoa como eu chamei lá em cima, tá? Pessoas. .json value as tJSON array. Este aqui. Agora nós vamos retornar aqui um array. Vamos criar aqui essa nossa lista de pessoas. Vamos dar um create nela aqui. Então a lista de pessoas vai receber tObject list, tObject list, tPessoas ponto create. Beleza, criamos, está vazia. E agora nós vamos fazer aqui um for. Iniciando em 0 e percorrendo todos os dados que vieram aqui do array, tá? E o que nós vamos fazer? Vamos alimentar essa nossa pessoa com os dados do array. Nós vamos pegar aqui tJSON.JSON toObject. Aqui nós vamos pegar tPessoas, que é para ele interpretar como pessoa, assim como fizemos ali em cima. Só que agora, ao invés de nós pegarmos aqui, como nós pegamos a pessoa, aqui em cima, nós vamos pegar o objeto que está sendo percorrido no array. Aqui nós vamos percorrer o array.count. Array.count -1. Tá? E nós vamos percorrer, vamos pegar esses dados aqui do array. JRR.get e vamos pegar aqui o i, o dado que está sendo percorrido, as tJSONObject. Beleza. Com isso nós estamos pegando para cada item da lista aqui, para cada pessoa que está dentro da lista, nós estamos percorrendo uma a uma e colocando aqui dentro de pessoa. E depois nós vamos adicionar isso aqui na nossa lista, da nossa classe. Uma lista de pessoas, .add, e vamos adicionar aqui a nossa pessoa que pegamos os dados ali em cima. Pronto. É isso. Aqui, vamos tirar essa parte.
E agora nós vamos retornar, essa função aqui vai retornar essa lista de pessoas. Pronto. Nosso motor aqui já está pronto. Agora vamos voltar lá na aplicação. Aqui, quando eu clicar nesse botão, eu quero que vá para a tela de pessoa e preencha todos os dados da tela com as informações que ele trouxe lá do Web Service. Então nós vamos criar aqui um método. Preenche dados pessoa, tá? Vamos criar outro método. Preenche lista, tá? Preenche a lista de pessoas. Vou colocar no plural aqui. Beleza, criei os dois. Bom, já tá os dois métodos aqui criados, eu só não implementei ainda, mas eu já vou chamar aqui, ó, onde eu chamo a ação da tela de pessoas, eu vou chamar também o método preenche dados da pessoa. Onde eu chamo a tela da lista, eu vou chamar também o método que vai preencher a lista. Preenche dados da pessoa, ele vai fazer o quê? Ele vai, vou criar aqui uma variável, uma pessoa, do tipo tPessoas. E o que ele vai fazer? Essa pessoa vai receber fdm.getDados da pessoa. E aí o editID.text vai receber a pessoa.id. Como é um texto, né? Vou colocar aqui um toString. O edt nome.text vai receber pessoa.nome. E o edt nome completo vai receber pessoa nome completo. Beleza. Isso é só isso que vai ter que fazer aqui. Agora o método da lista. Nós vamos criar aqui agora o método que preenche a lista. Vou criar aqui algumas variáveis. A lista de pessoas, que é o que vai retornar. Vai retornar lá do meu motor um tObject list. Aqui eu tenho que dar uma uses esse system collection também. System generic collection. Então aqui na uses vou adicionar. Beleza. Pronto. tObject list. Uma lista de pessoas. Não preciso mais mexer com o JSON aqui. Tudo que tinha que tratar do JSON nós tratamos aqui no Data Module. Aqui eu vou criar um item do ListView. tListView item. Item, este daqui. Criei um item e vamos usar também aqui uma variável inteiro. Integer. Aqui a nossa lista de pessoas vai receber aquele método, o retorno daquele método fdm.getLista de pessoas. Aqui. Beleza, aqui retornou todas as pessoas para esse método. Nós vamos agora percorrer essa lista, mas antes vamos o nosso ListView, vamos limpá-lo. Itens.clear. Vamos limpar todo o conteúdo que tem lá e colocar novos dados. Begin, vamos utilizar esse comando aqui. Ele melhora
Dá para fazer sem ele também, mas é melhor, é mais recomendável porque ele melhora a performance, tá? Begin Update e o End Update. E agora nós vamos percorrer, vamos fazer aqui um for, para percorrer de 0 a lista de pessoas, ponto count, menos 1. Vamos percorrer a lista de pessoas e vamos para cada item que tiver nessa lista, nós vamos criar aqui um item no list view. lvw lista ponto itens ponto add. Aqui criei um item. Agora este item ponto detail vai receber o ID da pessoa. Então vai pegar aqui a nossa lista de pessoas, ponto itens. Vamos ver aqui o item que está sendo percorrido naquele momento, ponto ID. Isso aqui, ó, já são os atributos da nossa classe pessoas, tá? Então, ponto ID, ponto toString, porque o ID é numérico. Vamos pegar aqui também o texto, o item.text vai receber a lista de pessoa, o item que está sendo percorrido no momento, só que aqui vamos passar um nome, tá? Somente o nome. Beleza, isso aqui também já está pronto. Vamos ver se isso aqui tudo está funcionando. Primeiro vamos testar em plataforma Windows mesmo, só ver se os dados estão funcionando. Vamos aqui executar. Ok, observei aqui que eu esqueci de colocar o retorno aqui nesse primeiro método. Então, result retorna a pessoa que nós criamos aqui. Tá? Isso aqui que estava faltando. Que ele retorna a pessoa e na lista ele retorna a lista de pessoas, tá? Beleza, agora tá tudo certo. Beleza, agora sim, vamos executar. Chamo aqui, trouxe todos os dados de uma pessoa. Botão voltar, voltou. Chamo o segundo botão, trouxe uma lista com todas as pessoas. Beleza? Vamos executar isso aqui agora no meu dispositivo físico. Eu vou alterar aqui para Android. Automaticamente ele já vai pegar o meu executar. Eu vou dar uma pausa no vídeo. Quando você coloca aqui para executar, ele vai compilar, vai instalar no aplicativo e tal. Depois já vai abrir o aplicativo. Então eu vou deixar aqui a minha tela. Está aqui o meu smartphone. E vou executar. Vou dar uma pausa no vídeo. Assim que estiver pronto, eu volto. Bom, voltando aqui, ele acabou de instalar o aplicativo no meu dispositivo físico e já abriu o aplicativo. Beleza. Agora eu estou fazendo teste aqui no meu aplicativo físico, no meu celular aqui agora. E ele está se comunicando com o web service pela rede, pelo Wi-Fi. E o web service retornando os dados para ele. Eu poderia ter passado o endereço de qualquer servidor no mundo. Ia funcionar da mesma maneira, tá bom? Então eu vou clicar aqui no primeiro ícone. Ele trouxe aqui todos os dados aqui para mim, ó, todos os dados da pessoa. Para vocês verem que ele está limpando os dados aqui, está preenchendo de novo, vou voltar, cliquei aqui de novo, ó, preencheu, limpou a tela e preencheu os dados novamente. Vou clicar aqui no segundo botão, onde tem a lista, e ele trouxe aqui a lista de pessoas. Viu? Aqui trouxe a lista de pessoas. Se eu virar aqui o meu dispositivo, pronto, ele virou a tela, colocou os dois na mesma linha, trouxe aqui da mesma forma, tudo se adequou à tela. E beleza, era isso aqui que eu tinha para a videoaula de hoje.
vou fazer uma outra videoaula mais implementada, com alguns recursos, separando tudo em classe, colocando proteção dos métodos, se der erro e tal, separando a classe só para tratar do JSON e retornando os dados do banco e também gravando os dados do banco, tá? Bom, pessoal, então é isso aí. Um bom aprendizado para vocês. Eu espero ter ajudado aquele que está aprendendo, aquele que está desenvolvendo já alguma coisa e teve essa dificuldade. Espero ter ajudado aí. Da mesma forma que a gente aprende com um vídeo de outras pessoas, com material de outras pessoas, a gente acrescenta alguma coisa no nosso conhecimento e passamos da mesma forma para as outras pessoas, para que daqui para frente a pessoa evolua um pouco mais que nós, certo? Beleza, pessoal? Agradeço muito a atenção de vocês, agradeço os comentários. Se tiverem algumas dúvidas ou sugestão de outra videoaula ou alguma coisa que eu passei aqui meio rápido, quiser que eu explique melhor, beleza, pode colocar aí nos comentários e eu vou estar respondendo na medida do possível. Obrigado, um abração para todo mundo. Falou!